Fala pessoal, bora falar de dinheiro? Esse é o podcast No Lucro by CNN Soft, com apoio do Banco Santander. Eu sou o Leandro Munhoz e vou estar aqui no comando para a gente falar sobre esse mundo de finanças, mas de uma forma leve e bem descontraída, e sempre na presença de um convidado super especial. Para começar, preciso dizer que eu sou um grande curioso no mundo dos investimentos, e eu tava lá, de bobeira, quando eu comecei a me aventurar nesse universo. E aí, gente, eu descobri que era chato pra caramba, era um negócio muito quadrado. E aí, adivinha? Cá estou, querendo trocar ideia com todo mundo sobre esse rolê. Toda quinta-feira a gente solta episódios novos com convidados diferentes. As nossas conversas são sobre dinheiro, investimentos e negócios. Então se prepara para aprender com a gente, se divertir e também participar. Fala galera, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do nosso podcast No Lucro. Hoje eu vou ter a honra de receber aqui uma colega aqui da casa, aqui da CNN, Stephanie Fleury. Ela é empreendedora, apresentadora do Projeto Upload aqui na CNN, né, e palestrante. Stephanie, seja muito bem-vinda, muito obrigado aí por você aceitar nosso convite. Obrigada a você, estou ansiosa aqui para saber tudo. Como que a gente pode colaborar contando um pouco da história, né? Que acho que no final do dia é isso que a gente faz quando a gente conta a nossa história, ver como é que a gente inspira e ajuda outras pessoas a até mexer com dinheiro, né? Total, com certeza. E Stephanie, pra gente começar, eu já queria partir do princípio aí do Projeto Upload, que você gravou aí, a última temporada foi referente ao futuro do trabalho, né? Dos empregos. Como é que foi essa sua relação aí com esse projeto aí, com esse assunto? Então, esse foi o episódio de estreia da segunda temporada, né? Ele abriu isso e, de certa forma, ele até pautou um pouco todos os outros episódios. A temporada não é só sobre isso, mas no momento que a gente começa a falar qual que vai ser o futuro do trabalho, dos profissionais, dos empregos, nos abre muitas janelas de como que vão ser as próximas profissões e como que os profissionais vão ser, né? E isso, de certa forma, é muito uma curiosidade minha. Aliás, a segunda temporada inteira, se na primeira eu estava numa zona de conforto, estourando a minha bolha ali, mostrando para o mundo como é o ambiente de startups de uma forma geral e das pessoas que trabalham nas startups. Na segunda temporada a gente estourou um pouco outras bolhas, então a gente fala de creator economy, né? De cannabis economy, a gente vai falar de poder das comunidades. Isso tudo são profissões novas que estão surgindo à medida que a tecnologia avança, à medida que as pessoas vão mudando de comportamento e, em especial, também à medida que novas gerações estão entrando no mercado de consumo, né? Sim. E teve alguma coisa que mais te marcou durante toda essa temporada aí, relacionada a esse assunto específico? Olha, vou te dizer que, de verdade, o que mais me marcou não foi uma entrevista em específico, embora tenha uma muito especial, mas eu não vou dar spoiler. Conta pra gente aí, poxa, quero saber, meu. É o último episódio, entendeu? Então vocês vão ficar vendo até o final para concordar comigo que é muito especial. Mas eu acho que o mais importante para mim das duas temporadas é justo entender que é possível aprender uma outra profissão. Eu estou com os meus 39 anos, eu já fui muita coisa ao longo da minha vida e estar apresentador agora é uma outra profissão, é uma nova fonte de receita, se for assim que a gente também pode colocar, né? Que abre outras portas também. Então, o principal para mim foi que aprender enquanto faz. Eu não cheguei a fazer um curso de como apresentar, poderia até ter feito, mas foi tudo tão na correria. Ainda pretendo fazer isso, inclusive, né, para aprimorar alguma coisa aqui, outra ali, mas sim, no final do dia foi garantir, ter certeza de que a gente pode aprender uma profissão nova que vai ter que ser o que a gente vai ter que fazer nos próximos anos, porque a gente vai ter, principalmente as próximas gerações, vão ter mais do que uma carreira, né? Sim, e eu sinto assim, o mundo está mudando muito rápido. Sim. Não sei se você tem a mesma perspectiva, assim, e essa sensação que é uma profissão que não existia, hoje é uma profissão, aí de repente, tipo, essa profissão, cara, já virou uma mega profissão, né? Rentabilidade, coisas que pessoas não davam tanto valor, vamos dizer, conseguem fazer milhões de reais, pessoas trabalhando na sua casa, sim, online, digital, então, assim, uma coisa que tá andando muito, eu não digo nem
de Ferrari, ele tá andando já num supersônico o negócio, um avião... Não à toa, assim, eu tenho visto alguns episódios do No Lucro, e quantos influenciadores você já entrevistou? Muitos, é uma sim. profissão de que há 5 anos atrás estava nascendo, né? Há 10 anos atrás não existia. Então, assim, Sim. isso por si só, os gamers, meu irmão estava num evento ontem no Rio, que era um estádio lotado de uma garotada vendo alguém jogando um jogo eletrônico, esportes, né? De matar e tal, uma torcida gigante. Há muito pouco tempo atrás, você viria um estádio lotado para jogadores profissionais, não que esses não sejam, porque são Sim. também, mas... Outro esporte. Né? Alguma coisa física ali que não fosse digital. Então, tá tudo mudando muito rápido. Demais. Assustador por um lado e muito desafiador e Sim. estimulante pelo outro. Queira ou não queira, abrir novas portas, né? Super. Pro mercado aí, novas profissões, novos negócios, tudo. E tem alguma relação assim, tipo, você nota alguma habilidade que você fala, olha, se uma habilidade que a pessoa tem que ter ali para poder seguir na carreira, que você prezaria? Sim, e não sou só eu que falo, os profissionais, até no primeiro episódio dessa segunda temporada, isso ficou muito claro nos especialistas que a gente entrevistou. E na resposta que eu acabei de te dar a outra pergunta, é aprender rápido. Então, assim, essa é a maior habilidade que você tem que ter, porque justo as coisas estão sendo criadas muito rápido, logo você tem que ter uma velocidade de aprendizado muito rápida. E não se apegar também, isso eu sei. Não, mas eu sei que era assim. Acho que no mundo corporativo tem muito um estigma, tipo, sempre foi feito assim. Nossa, e esse é o erro principal das instituições que não inovam, é se apegar ao status quo e dizer, não, mas sempre foi feito assim, funcionou. O que te trouxe até aqui não vai ser o que vai te levar até o próximo ponto, né? Então, esse lance de aprender rápido é meio subjetivo, é meio abstrato. Aprender rápido, como é que eu aprendo isso, né? E é lendo, é procurando coisas diferentes mesmo, se desapegando de certezas, né? Se apegando mais a perguntas do que a respostas. E no final do dia, com isso, você vai aprendendo realmente muito rápido. E galera que tá acompanhando a gente aí no YouTube e também pelas plataformas de áudio, fica a dica para vocês, isso que a Stephanie acabou de falar, né? Mas sempre foi feito assim. Se pergunte, se questione. Às vezes tem uma outra forma que pode ser feito melhor. Super. Né? Mais eficaz, mais eficiente, para poder, talvez ali, trazendo para o nosso lado aqui, sobrando um pouco mais de dinheiro no bolso, né? Tendo maior lucratividade, com processos mais reduzidos. E o que é o interessante hoje em dia é que não necessariamente o jeito melhor de se fazer tem a ver com dinheiro no primeiro momento. A gente tem aí a ESG, né? Que você cuida do ambiente, você cuida do meio ambiente, você cuida do ambiente social, você cuida da governança, né? Então, às vezes, o meio melhor de se fazer qualquer atividade dentro de uma empresa, e seja uma pequena empresa, seja um microempreendedor, né? Então, às vezes, o jeito melhor de fazer não é necessariamente aquele que vai te trazer um lucro melhor, pelo menos a curto prazo, mas ele é melhor porque é melhor para todo mundo, né? Isso também é uma sementinha, sabe? Que tem que ser plantada na cabeça de todo mundo, porque no futuro, muito breve, quando todo mundo já estiver prestando atenção nisso, sua empresa, se estiver preocupado com o meio ambiente, com as pessoas, e fazer as coisas direito, né? Que é a história da governança e tudo mais. Sim. Vai te levar mais longe. E uma coisa que eu vejo também, fazendo um paralelo aqui, quando a gente fala em renda variável, investimentos em ações, eu vejo algumas empresas se destacando nesse formato, porque tem essa preocupação com o meio ambiente já. Sim, super. Né? Tem um departamento que cuida, os gases que poluem menos, o descarte de material. Então, os investidores, né, dentro da renda variável ali, dão uma atenção maior para empresas que se preocupam com essa questão, sabe? Super. Com o meio ambiente, que igual você falou. Hoje, talvez não tem mais lucratividade, mas no longo prazo... No longo prazo, tem até alguns incentivos também, né? Que o pessoal pode reaver um dinheiro mais para frente. Tem alguns créditos aí que eu não entendo. Tem de tudo e muita coisa está sendo criada nova. Por isso que é muito importante. Então, às vezes, você consegue crédito mais barato por ser uma empresa que cuida do meio ambiente ou das pessoas ao seu redor. E as pessoas podem ser do cliente, das pessoas que trabalham com você, de fornecedores. Então, tem toda uma cadeia de pessoas que importa. Né? Antigamente se fazia negócios pelo lucro, aquele capitalismo inconsciente, se a gente for falar
do movimento do capitalismo consciente. Então, e lá fora, a gente até está passando por um momento aí de transição de governo e tudo mais, você vê já o pessoal, os tomadores de decisão internacionais, seja governo, seja empresas, investidores, já olhando, a primeira coisa que se falou foi sobre o meio ambiente. Né? Então, isso em algum momento impacta aqui. A gente tende a estar um pouco atrás do que é feito fora, Europa, Estados Unidos, Japão, etc. Mas em algum momento isso chega aqui não mais como uma tendência, mas como uma imposição. Você precisa fazer assim, porque senão não tem negócio. Desse jeito. Perfeito. Stephanie, e me fala uma coisa. Se você fosse ter que dar ali uma dica, né, para a Stephanie de 10 anos atrás, profissionalmente falando, o que você falaria para ela? Olha, é curioso, já me fizeram essa pergunta uma vez e não tem como não repetir a resposta, porque é muito isso, é o famoso vai que dá. Sabe, assim, continua, não desiste. E é muito louco, porque assim, não é uma avenida reta, né? Empreender. Então, o vai que dá não é só continuar acelerando em linha reta. É assim, é curva atrás de curva, é precipício, é bifurcação e etc. Mas é não desistir mesmo, assim, sabe? Então, acho que o lance é se a Stephanie lá de trás iria acreditar tão cegamente, assim, sabe? Essa Stephanie de hoje falaria isso. Agora, se a lá de trás ia falar assim, não, beleza, tudo bem, vamos aí e tal. Já não sei. Ô, Stephanie, você sempre fala também que você tem vamos dizer, um método, né? um estilo de carreira portfólio. Sim. O que é isso, uma carreira portfólio? Hoje isso tem nome, né? E é até, como é que eu posso dizer? Não é que pode até ser valorizado e eu sou advogada disso, né? Por isso eu falo, por isso eu estou já categorizando a minha carreira assim também. Mas a grande verdade lá atrás é que assim, eu comecei, na verdade, com 13 anos, trabalhando com a minha mãe, que vendia semijoias para novelas, para programas de TV e etc. E, mas como é que é trabalhar os três? Eu literalmente acompanhava ela, ajudava uma coisa aqui, outra ali, uma etiquetinha de brinco, relacionar, a gente chamava de romaneio na época, então botava ali, somava no total e tal. Contava estoque também ou não? Tudo. Eu inventei o controle de estoque como a gente faria e era assim, era um papel A4, Chamex, que eu colocava, parecia quando a gente joga a dedanha, sabe? Você tinha que fazer assim, quanto brinco tem, quanto colar tem. E faz uma tabelinha do Excel na folha sulfite. Nem Excel, porque isso foi em 90... Não, sim, mas no papel, entendeu? Quer dizer, o os Excel quadriculados ali. Não, mas é curioso porque, tipo, realmente não se tinha essas ferramentas e eu era muito nova também. Sim. E tal. Então, assim, eu comecei muito nova ali com ela, dos 13 aos 19 eu fiquei com a minha mãe, foi a minha grande escola de tudo, assim, de um exemplo de uma mulher forte, empreendedora, nada era impossível para ela e nunca foi. E para mim, eu nasci e cresci com isso, né? E aí, depois disso, eu fui fazer intercâmbio na Inglaterra, voltei, meu inglês estava tinindo, fiz inglês durante muitos anos, mas quando você volta de morar fora, realmente fica ali muito fresco, né? E aí eu fui fazer um estágio numa empresa de telecom, não passei para a área que eu queria, que era financeira, inclusive. Era. Legal. E aí ficou entre eu e um outro cara, Felipe, inclusive vim encontrá-lo anos depois. Bacana. E aí me chamaram para uma área que era de home internacional. Eu não fazia a menor ideia que era. Literalmente falei, home quem? E tal. Não, eu falei, tá bom, eu vou aí e tal. E mudou a minha vida também. Foi a segunda etapa da minha carreira que mudou. Então, assim, eu saí de varejo, venda de semijoias, que eu entendia muito, entendo até hoje, porque toda vez que eu saio de uma indústria, eu não me desconecto dela. Seja porque eu mantenho laços
de pessoas realmente que ainda trabalham nela. E isso é uma dica muito valiosa também, porque as pessoas às vezes tendem a sair e não manter a relação networking, seja, você era melhor amigo ali, que você encontrava todo dia, não tem mais, né, esse cotidiano ali. O dia a dia, né? Presente. Exato, mas ainda mais hoje em dia, na época não tinha as redes sociais, etc. Hoje é muito mais fácil você manter contato, né? Então eu fui carregando, assim, relações pessoais, profissionais ou cortês, assim, com pessoas. Então, eu fiquei em telecom depois mais 10 anos. Mesmo já... Quando você já tinha saído da empresa, ou seja, não, na empresa. Não, tipo, em telecom, na indústria de telecom, entendi. eu fiquei 10 anos. Então, eu trabalhei na TIM durante 3 anos, depois eu trabalhei na Oi, depois eu fui para Jamaica, morei 2 anos na Jamaica numa empresa de telecom lá também. Depois voltei para o Brasil, segui. Então, assim, durou um bom tempo, me especializei realmente. E o curioso de home internacional, né? Aí você entendeu tudo, né, mulher? O que era um home internacional, você estava... Entendi tudo, não. Quando eu me mudei para Jamaica, eu fui contratada, expatriada para ser consultora, para ensinar algumas coisas. Eu tinha 22 anos. Eu falei, caramba, nova. O que eu vou ensinar? Mas é porque a indústria estava começando, né? Então, como eu já conhecia muita coisa daqui, eu fui ensinar e aprender também, imagina. Eu aprendi muito mais do que ensinei, mas o pouquinho que eu sabia, eu estava passando também para frente. Então, isso durou muito tempo. E é curioso. Inclusive, um dos episódios dessa temporada, eu tô trazendo de volta, por exemplo, 5G, internet das coisas, que está tudo conectado, né? Sim. Então, e é isso aqui, empreendi depois em eventos, depois em turismo, até que eu caí no ramo das startups, fintechs, etc. Isso tudo eu fui sendo, né, quando a gente fala, você vai construindo um portfólio, não é uma carreira específica em alguma coisa só, é um portfólio de carreiras diferentes, onde é generalista e especialista quando tem que ser. E hoje eu, inclusive, estou estudando muita coisa. Eu gosto do ramo de educação, gosto do ramo de crédito de carbono, estou já me metendo, sendo advisor de algumas outras empresas que eu estou começando a estudar agora, mas o que vale é a minha experiência de, inclusive, muitas coisas diferentes que eu já passei. Né? Todo esse background que você leva, né? Maravilhoso. É isso. Galera, queria pedir para vocês aí, avisar o seguinte, que rolou uma enquete, né, nas nossas redes sociais, e você que está assistindo aí pelo YouTube e também pelas plataformas de áudio escutando a gente, para você seguir lá, @NoLucroCNN, tem no Instagram, no TikTok, também lá no Twitter, tá? Stephanie, rolou uma enquete lá no nosso Instagram, né, que a Sandra, proprietária, que é a dona do nosso podcast aqui, fez uma pergunta lá e vamos ver a pergunta aqui, Sandra, qual que foi? Você tem vontade de tirar um ano sabático? E a galera respondeu aqui com uma boa diferença, né? 91% do público respondeu que sim, tem vontade. E 9%, ali, míseros 9% falaram que não. 9% só falaram que não estão a fim de fazer um ano sabático. E eu queria saber de você. Você tem vontade? Você já tirou um ano sabático aí nessa sua vida profissional, não? Cara, eu já tive vontade, sim. Eu acho que quando eu voltei da Jamaica para o Brasil, e eu te falei, eu comecei a trabalhar com 13, mas eu comecei na faculdade com 15. Eu me formei com 19. Isso tudo foi muito cedo. Nossa, e a conta chegou. Quando eu voltei, então eu tinha ali meus 24, 25 anos. Quando eu voltei, eu não sabia se eu queria mais telecom. Na verdade, eu já tinha indícios de que eu não queria, mas que eu não queria, com certeza eu não queria morar fora de novo. E eu tinha um irmão nascendo, eu tenho um irmão de 15 hoje, então eu tinha 25, ele ia nascer e tal. Nossa, uma diferença um temporão grande. Ali, mas eu até tentei, assim, sabe? Eu tentei dar uma... Cara, o que eu quero fazer agora, né? E, na verdade, foi quando eu resolvi empreender no meu primeiro empreendimento, vamos dizer assim, né? Que eu abri uma agência de marketing. Eu sei que eu tirei, sei lá, uns 2, 3 meses, mas eu nunca consegui. Acho que o sabático, ele tem muito disso de você se desconectar e até viajar muito, né? Eu cheguei até ir com os meus primos para Vegas, para Disney, coisas que eu não faço, não tinha feito. Mas nada disso me gerou nenhum insight, nem nada. Eu literalmente tirei, sei lá, 2, 3 meses de férias, assim, mesmo assim me metendo em assuntos, às vezes, da família e de gente... Eu sou de Goiânia, né? Então, tinha primo
primas minhas de Goiânia que tinham alguns empreendimentos, etc. Não se aguentando ali mesmo, viajando, meio que relaxando um pouco a mente, tava eu realmente eu acostumei, assim, com isso e pensar negócio, etc. Até acabaram as gravações agora, eu tô tendo uma semana eu já tô assim, nossa, que incrível que é, sabe? Não acho que eu conseguiria, mas é uma vontade, assim, sabe? Ô, Stephanie, e você teve um negócio que você criou, né? O aplicativo, ferramenta do Dindim, que você teve um insight em eu acho que fora do Brasil, uma das viagens. Isso. Foi nesse período, não? Como é que foi essa dor que você encontrou para criar esse negócio aí seu? O que é muito curioso, eu viajo muito, eu gosto muito de viajar, minha grande paixão é viajar. Eu acho que grandes momentos da minha vida aconteceram quando eu estava viajando, porque acho que é quando a gente fica leve, vai desapegado de muita coisa. Você tem a sensação que a gente fica mais aberto? Totalmente. Né? Se você não viajar aberto, você não está viajando. Assim, se você sentir que você está carregando muita responsabilidade, muito peso, muita pendência, nem vai. Porque é como se seu corpo está lá e sua cabeça não está, né? Sim. Então, justo, foi uma das viagens, tinha acabado de abrir ali uma agência de turismo super pequena para friends and family, né? Amigos e familiares ali, para quem quisesse fazer alguma viagem, justo porque eu sempre gostei de viajar, eu sempre fui muito consciente com dinheiro, então as pessoas sabiam que se eu estava viajando para onde eu estava viajando, era o bom custo-benefício, né? É o famoso bom, bonito e barato, né? Que bom. Vamos abordar esse assunto mais para frente aqui, já, vamos chegar lá. E aí, simplesmente, eu estava numa viagem, um Halloween com o pessoal e tal, e eu fui pegar um Uber até uma festa, a gente estava em Manhattan, a festa era no Brooklyn, deu $60 para ir, $60 para voltar. Eu estava com uma pessoa que eu conhecia no carro e outra pessoa que eu não conhecia, e essa pessoa tinha pedido o Uber, então estava tudo no cartão dela. E aí ela me falou assim, vamos dividir, né? Pô, $120 e tal, nem estava tão caro como estava agora, mas mesmo assim... Aí a gente falou, claro, e ela usou uma expressão, que na verdade era o nome do aplicativo nos Estados Unidos, que era Venmo, e nos Estados Unidos tem uma coisa curiosa que vira e mexe quando as coisas se popularizam, elas viram verbo, né? Então era Venmo me, então me paga no Venmo, Venmo me. E eu, mas do que você está falando? Não entendi nada. Não tem Venmo no Brasil? Eu falei, não, do que é, o que se trata e tal. E ela me explicou que era uma rede social de pagamentos. As pessoas se pagavam e se cobravam por ali. Eu me apaixonei pela história, talvez porque eu sempre organizei tudo para todo mundo e tinha que ficar cobrando tudo de todo mundo. E às vezes não recebia, provavelmente. Com certeza já tomei vários calotes nessa história que eu tento ressignificá-los, entendeu? Falei, foi uma oportunidade de conhecer melhor. Vivi o momento, mas o fulano não me pagou. Tal. Tipo isso. A sobremesa ficou de graça. Então eu sempre organizei tudo para todo mundo, sempre cobrei, às vezes recebi, às vezes não, mas então ali foi uma ferramenta, eu falei, nossa, incrível. Eu falei, será que tem no Brasil? Isso foi 2015, outubro de 2015. Aí eu voltei ali na sequência, primeira semana de novembro de 2015, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Voltei, pesquisei um monte. Foi aí que eu tive contato com o mundo das startups mais perto. Eu sempre fui meio geek freak, assim, né? Usuária de aplicativos, já tinha a fintech nascendo no Brasil na época. Eu já era usuária ali, que a gente chama de early adopter, né? Early user, quando você usa bem no comecinho, com convites e tal. Tem um nome específico, não sabia disso. Um nome, uma sigla que o pessoal dá. Exatamente. São esses usuários que são mais ligados em tecnologia. Eu era só pelo fato de que eu gostava de tecnologia usuário. Sendo usuário, eu nunca tinha me imaginado em empreendedor, nem conhecia como é que era, né? Só que eu comecei a dar uns Googles e tal. Falei, daí eu conheci a expressão fintech, conheci um monte... Fui dando um Google, já virou um verbo. Exatamente, googando, Tá né? googando, né? Desculpa, te cortei. Nada. E aí, voltei apaixonada, assim, vidrada. Minha família falava que eu não falava de outra coisa. Um mês depois, eu já tinha definido o nome, que era Dindim. E eu lembro a super pesquisa que eu fiz, encomendada carérrima, só que não. Que eu peguei meu irmão, que na época já tinha 8 anos.
E minha avó, que tinha 80. E para os dois eu falei din-din. Vocês sabem o que significa? Os dois entenderam. Eu falei, bom, vai... Se um de 8 e um de 80 entenderam, então eu acho que é popular o suficiente. Eles responderam? Hã? O que eles responderam? Não, eu falei assim, o irmão de 8 já sabia que, me dá um din-din, não sei o que, já, né? Aquela coisa de mesada aqui, pagar ali e muito tal. Bom, adorei o nome, inclusive, tá? Queria te falar isso. Sensacional. Aí, minha avó, por óbvio, já conhecia a expressão, já usava e tal. Eu falei, bom, se uma criança de 8 e uma senhora de 80 conhecem e não vai ter erro do que se trata, pelo menos é de dinheiro, né? Então, acho que a gente está bem parado. E aí, eu comecei... na cara e na coragem, com o dinheiro que eu tinha acumulado na minha carreira, nas minhas diferentes carreiras, né? E foi assim que começou a Din-din. Din-din, Din-din. Como é que eu posso falar? Do jeito que você quiser. Eu comecei falando Din-din, e aí muitas pessoas falam assim, empresa Din-din, fintech Din-din. E eu falei, bom, vamos falar Din-din aqui, gente, né? E uma coisa que a Stephanie falou, deixar uma dica para vocês, que muita gente eu sinto, né? Que às vezes fala, vai começar um negócio, a pessoa se preocupa muito com o nome. E é uma boa preocupação. Super. Mas não precisa ir tão longe para, às vezes, você você fez uma pesquisa de milhões, né? Pagou horrores, né? Bateu um papo com outro, falou, bateu a palavra e começou o negócio. Isso que eu acho que é mais legal. Né? Você começar ele ali. Qual foi a sua maior dificuldade? Desde a ideia que você, né, viu lá fora, até assim começar a executar esse processo. O que foi mais difícil para você nesse momento? Então... Como eu não conhecia absolutamente nada do ramo, e eu brinco que eu fiz isso justo porque eu não conhecia. Tem uma expressão que fala, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Foi muito o que aconteceu comigo, porque eu faço uma analogia, como eu trabalhei 10 anos em telecom, hoje em dia já existem umas operadoras digitais, né? Na época tem uns nomes que chama MVNO, né, que são... Traduz, como é que é isso? Mobile Virtual Network Operator. São operadoras, só que são virtuais. Elas, na verdade, elas compram minutos de telefonia ou megabytes de dados de alguma telefonia que a gente já conhece, vai lá, revende com outra marca. Isso, quem fez isso muito bem na Inglaterra, inclusive, foi o Richard Branson, da Virgin. E ele faz Virgin Records, Virgin Mobile, Virgin Airways, assim, ele tem... Compra os pacotes e aí revende. Revende. Galera, tá fazendo assim minha cabeça nesse exato momento. Então. Conheço zero disso. É muito legal, muito legal. Tem várias no mundo inteiro. No Brasil já tem também. E aí eu brinco que, como eu conhecia todas as entranhas do mundo de telecom, dificilmente eu fundaria uma MVNO, uma operadora de telefonia digital. Tal. Justo porque eu ia falar assim, não, impossível, não tem dinheiro para isso. Não, impossível, eu não sei, mas imagina, rede, TI, nananã, papá. E aí eu resolvi abrir um banco, simplesmente, entendeu? Mas porque para mim era possível. Eu comecei a estudar, eu falei, é só fazer isso, é só fazer aquilo. Realmente o mais difícil foi entender disso tudo. Só que eu fui entendendo de tão aos pouquinhos e fui fazendo aos pouquinhos. Quando eu vi, eu tinha construído. Mas o mais difícil é achar gente. E realmente pessoas na área de tecnologia. Se naquela época já era difícil, hoje realmente tende a ser talvez até mais difícil, porque existe uma avalanche de dinheiro, né? Os unicórnios. A gente hoje até está passando por um momento de transição, onde num momento teve muito dinheiro entrando no país. O Brasil, na América Latina, é um país que mais cria startups e unicórnios, inclusive. Explica para a galera que está acompanhando o que é unicórnio, quando você fala unicórnio. Unicórnio é uma empresa de tecnologia, né? Startup é uma empresa que tem base tecnológica para oferecer serviços, normalmente através de aplicativos ou plataformas. Então, são empresas de tecnologia que valem pelo menos mais de $1 bilhão, não é de reais, $1 bilhão. Esses são os unicórnios. O Brasil já tem decacórnios, vale mais de $10 bilhões e tudo mais. Então, quando entra muito dinheiro, e a gente teve um momento disso ali, 2018, 2019, entrou muito dinheiro, fica difícil de competir. Uma empresa pequena, uma startup fundada por uma mulher, inclusive, que não era do mundo de tecnologia, não era do mercado financeiro, etc., competir com startups fundadas em sua maioria por homens que já tinham ou trabalhavam no mercado financeiro, ou investment banking, ou em algumas empresas já tinham ali costa quente, já tinham dinheiro aqui e outro ali.
Então, como que você compete para contratar pessoas, sendo que o outro lado está oferecendo rios de dinheiro, rios de benefício, etc. Hoje, com as demissões em massa que está tendo também nessa área, e é cíclico e etc., os salários, a disponibilidade de pessoas já está um pouco mais equilibrada. Mas mesmo assim ainda é muito difícil. Então, você contratar gente boa e reter essas pessoas e não perder para o mercado, sem dúvida, foi o meu maior desafio. E se eu voltasse a empreender, sem dúvida, com certeza seria também. De novo. E você, sendo uma mulher, igual você citou aí agora, você foi a primeira mulher a vender uma startup para um banco aqui Sim. na América Latina. Como é que você se sente ali, se sente essa referência aí nesse empreendedorismo? Cara, eu tenho muito orgulho mesmo. Embora a síndrome do impostor seja também ele que vem comigo, tá aqui junto, entendeu? Isso é muito louco, ataca muito mais as mulheres. Então, mesmo tendo conseguido isso tudo, sendo uma pessoa de fora, não tendo tanto dinheiro para investir, para começar e etc. E a gente teve outras conquistas no meio do caminho. A gente ganhou prêmios da Visa aqui, lá fora, em Paris, em Miami. A gente ganhou competições de startups nos Estados Unidos, nas faculdades, né, em Wharton e Kellogg, enfim, todas chamam ali Ivy League, são faculdades muito de peso, etc. Isso vai levando a gente, né, longe, mas mesmo assim, cara, o resto a gente não tem. Então, mas mesmo assim, até hoje eu falo, será que eu sei mesmo? Será que eu sei? Será que, né? Porque o mundo é cruel, né? Às vezes as pessoas apontam, foi sorte. Nunca foi sorte. Eu tenho plena consciência dos meus privilégios, de ter tido uma escola boa, de ter cursado uma faculdade. Então, eu sei que isso tudo ainda no Brasil, infelizmente, ainda é mais do que meio caminho andado, mas eu tenho plena consciência dos meus esforços, dos caminhos árduos que eu tracei ali para chegar onde eu cheguei e ser essa referência, que eu acho que isso que faltou. Quando eu comecei, eu não tinha. E não tinha mesmo, assim, principalmente no mundo de tecnologia. Acho que tinham grandes mulheres executivas, empreendedoras, poderia citar várias aqui, mas que você olha, mas no mercado de tecnologia não tem, e até hoje tem muito poucas. A minha impressão, que eu tenho, é que a maioria é masculino. Total, isso já são dados. Os homens eu era 3%. Sim. Só 3% de mulheres fundadoras, e esse número não está muito maior. Eu acho que você deve ter. Infelizmente, 4, ele se mantém baixo ainda. E principalmente quando o dinheiro seca. Antes, às vezes, existem teses de investimento que você fala, não, diversidade, vamos colocar dinheiro, então, em startups fundadas por pessoas pretas, pessoas LGBT, por mulheres, etc. Quando o dinheiro seca, assim, a gente até pressiona para essas teses não ficarem fracas o suficiente para falar, não, então vamos onde a gente tem certeza. Que certeza é essa, sabe? Sim. Mas ainda como é que pouco. Você, com a Dindim, você conseguiu captar dinheiro? Você foi atrás de investidor, você começou com o seu próprio capital, como você bem falou no início. Mas o que a gente está falando de grana aí? Até você conseguir alguém para poder bancar ou acreditar no negócio? Cara, eu comecei com o meu próprio dinheiro porque eu não sabia que dava para fazer diferente. Eu fui descobrir isso... Eu falo que tarde demais, mas eu não... eu teria feito diferente, sim. Porque eu passei muito perrengue depois, financeiro, porque era meu dinheiro na física, né? Então, chegou um momento que eu não tinha dinheiro para pagar aluguel. Então... eu poderia ter feito diferente, seria muito mais saudável para o negócio e para mim, para o meu time, para os meus sócios, se isso tivesse sido feito como é feito hoje em dia. Você capta dinheiro num PPT, você faz um PowerPoint, uma apresentação no computador, mostra ali tudo que você quer conquistar, quer fazer, construir e vai fazer um pitch, né? Uma apresentação para investidores e convence os investidores de que aquele projeto faz sentido eles investirem. Sabia disso, nem isso eu sabia, né? Então, eu coloquei dinheiro meu, porque eu achava que eu tinha que fazer primeiro para depois e pedir, e falar, tá vendo? Não tô falando para você que eu vou lá fazer, tô te mostrando que eu já fiz, o aplicativo já tá nas lojas virtuais para download e agora eu quero o dinheiro para crescer isso aqui.
E então esse primeiro dinheiro foi meu para começar isso, né? Quanto tempo que você bancou, vamos dizer, a sua própria operação ali? 1 ano e meio. 1 ano e meio, capital total seu particular? Deixa eu fazer a conta. Não, 2 anos e meio, que a gente começou. Em 2016, janeiro, né? Foi ali no Halloween, novembro, dezembro, né? Em janeiro eu falei, cara, vou começar a fazer. Então, de janeiro até novembro, isso eu trabalhava na minha outra empresa, que eu precisava me manter, na agência de eventos, etc. Mas fazendo, não é metade do período em um e metade do outro. Era o período full time ali, inteiro na agência, e trabalhava até 3 horas da manhã na Dindim para fazer o negócio acontecer. Então, isso durou o ano inteiro de 16, o ano inteiro de 17 até maio de 18. Então, foram 2 anos e meio que foi dinheiro meu. E aí, em 16, 17, meio de 18. No final de 17, veio uma empresa que é uma startup também, que faz equity crowdfunding. O que é equity crowdfunding? É quando muitas pessoas, crowd, né, que é multidão, uma tradução rápida, se juntam para dar dinheiro em troca de equity, de ação, né, de participação. Então, tinha uma empresa que cuidava desse tipo de investimento, de uns americanos lá no Rio, chama Exceed. Eles chegaram em contato com a gente, pelo LinkedIn, etc. E falou, bom, a gente está selecionando vocês aqui para fazer uma rodada de investimento de equity crowdfunding. Eu já conhecia, por motivos óbvios, até porque isso é conhecido como fintech também. E eu falei, bom, acho que é legal. Foi outro recorde, outro marco importante, outro case, que foi o primeiro feito por uma mulher, o maior e mais rápido na época. Então, em 2018, a gente fez uma rodada no meio da Páscoa, em abril, e em 13 dias a gente captou R$600 mil. Hoje, esses valores são muito maiores. A gente fala de um passado não muito distante, de 4 anos atrás, 4 anos e meio, mas hoje os valores são 3 milhões e tal, mas na época o mercado ainda não era tão maduro como é hoje, e foi a rodada mais rápida e maior, e a primeira feita por uma mulher. Então, foi assim que a gente começou, e depois vieram outras situações ali. Maravilha. Stephanie, vamos lá. A gente estava falando desse seu case aí do Dindim, né? Para a gente encerrar esse assunto, para a gente ir para um próximo, qual foi o valor que você realizou a venda seu aplicativo, da sua empresa, da Dindim? A pergunta de $1 milhão. Eu não posso responder. Isso é totalmente travado em acordo de confidencialidade, faz parte do meu contrato, então tem uma série de coisas que eu não posso falar. Já me perguntaram a quantidade de clientes que a gente tinha na época, quantidade de pessoas trabalhando, quanto que foi o valor da operação. Isso tudo é protegido. É prerrogativa das empresas abrirem essas informações na hora da venda ou não. E tanto... Por contrato ali não pode... Por contrato eu não posso. Entendi. Poxa, gente, ó, tentei aqui a gente saber a quantidade de milhões que foi ali essa operação, mas a Stephanie não pode dividir conosco aqui hoje. Mas tranquilo. Stephanie, você, depois desse seu case de sucesso, né, da Dindim, você veio para a CNN, uma apresentadora aqui da casa, né? E você sempre falou que você é uma pessoa mais low profile, né? Você não está tão presente ali nas redes sociais e tudo. Como é que foi esse seu contato? Então, assim, eu tinha... as minhas redes eram fechadas, o Instagram, que você tem a prerrogativa de abrir ou não, né? Era uma rede fechada. Acho que na ocasião da venda, eu abri, porque eu fiz muitas lives, dei muita entrevista, eu contratei uma agência de PR para fazer barulho mesmo. Eu não queria fazer isso, mas eu me aconselhei com uma pessoa do mercado, falou, justo porque não tem tantas mulheres no ramo, nem tão pouco que chegam aonde você chegou. Se você não fizer isso por você, faça pelas mulheres que precisam de uma referência. Então eu fui lá, contratei, eu ainda não tinha recebido
dinheiro. Eu negociei, falei, olha, devo, não nego, pago quando receber. Porque muita gente não sabe, na hora que você está vendendo, você tem o que eles chamam de signing, que é a assinatura do contrato, você tem o closing, que é o fechamento, né? Entre uma coisa e outra tem várias condições, se chamam inclusive condições de fechamento. São várias cláusulas que você tem que cumprir e você só realmente recebe o dinheiro depois disso. Então foram 3 meses depois, só que você anuncia a venda antes e reza para dar certo, entendeu? Entendi. Então, o valor você recebe uma bolada só ou não? Vai vir existem picado? vários modelos, assim, né? Tá. Que também não vem ao caso, mas teve um valor e depois tem um pedaço que fica e tal. Enfim, tem toda vários modelos de aquisição, né? De empresas. Mas eu lembro muito bem disso, assim, todo mundo achando que eu estava milionária e eu estava ali, né? Ainda esperando todas essas condições se realizarem para a gente, de fato, fechar o deal e acontecer. Rolou um reposicionamento da sua parte? Um reposicionamento como persona, nas suas redes? E aí, retomando justo isso, eu tive que nesse momento, né? Eu optei, ninguém me forçou a nada, a realmente falar sobre o assunto, etc. E foi justo assim que eu fiquei conhecida em um post aqui ali, né? Eu não me acho famosa nem nada disso, mas foi assim, inclusive, que a Renata, que é a CEO da CNN, me convidou. Ela me viu algum post meu em algum lugar e falou, bom, faz sentido ter uma mulher apresentando um programa de inovação aqui com a gente e tudo mais. Então, valeu, inclusive, por isso, né? E aí eu comecei a falar um pouco mais nas minhas redes sociais. O LinkedIn é a minha zona de conforto, é onde eu realmente consumo informação, é onde eu gasto mais tempo. Gasto não, invisto, realmente, porque é onde eu me mantenho informada e atualizada do mercado como um todo. E no Instagram, para mim, era uma coisa mais de amigos, familiares, etc. E eu ainda estou num processo de mudar isso. Eu te confesso que não tem sido fácil. Achar agências profissionais que te ajudam a cuidar disso ainda é muito difícil. Ou estão muito ocupados, ou não fazem direito e cobram caro, etc. Fica naquela... Então, assim, tem um ano essa minha jornada, que agora em novembro, né? Eu entrei na casa em novembro de 21, em novembro de 22... e mesmo assim ainda está sendo difícil. Então eu estou ainda descobrindo como... Porque para mim não é uma questão de exposição. O Instagram está aberto, né? Então provavelmente a gente acaba aqui e uma outra pessoa vai lá seguir. É como eu construo valor, como eu construo conteúdo nas minhas redes. E o meu conteúdo é diferente. Eu não vou parar para me maquiar. Você já entrevistou pessoas que fazem maquiagem, vendem maquiagem. Não é onde eu sou forte. Né? Vou maquiar aqui, eu sento ali e alguém vai fazer meu cabelo e maquiagem. Sei fazer em casa, mas não ao ponto para ensinar, nem tampouco para fazer dinheiro disso, né? Então, para mim, está muito ligado. Se eu criar valor, as pessoas vão querer vir aqui e eu vou conseguir, então, fazer daquilo uma linha de receita na minha vida, né? E eu tô aqui ali ainda entendendo como eu aplico todo o meu conhecimento, mas que ele está dentro de 4 paredes, quando eu estou trabalhando, quando eu estou negociando, etc., para as redes sociais, né? Isso tem muito a ver de você ser familiar e pegar e fazer assim, que não é também é uma habilidade que precisa ser aprendida, né? Não é nada demais. Você pegar, liga a câmera, mas é uma habilidade, assim. E a gente até tava falando aqui nos bastidores antes de começar, falar, deixa eu fazer um negócio, deixa eu filmar, tal, fotografar. Eu também, às vezes, grava, não sei o quê, aí eu vou embora e falo, putz, não fiz um stories na minha rede social. É isso. Não tirei uma foto, né? E isso eu já entendi que faz parte. Aí você começa a estudar. Então, assim, você entende, o post vale para quê? O Reels vale para outro quê? Tem que estar no TikTok? Não tem. Como que você vai estar no TikTok? E o LinkedIn? E a consistência ali, né? Quanto tempo? O Stories gera um engajamento ali das pessoas te conhecerem no dia a dia. Então, isso tudo eu ainda estou conhecendo e decidindo aonde eu vou investir mais tempo, porque tempo é dinheiro, e então você tem que estar muito segura de que você quer investir o seu tempo naquilo. E hoje eu vou te falar que ainda é uma decisão que eu não estou segura. Talvez por isso eu estou fazendo ali muito aos poucos e tudo mais. Um pouco mais cautelosa ali. Sim. Eu tenho outros negócios, então eu estou investindo meu tempo onde aquele negócio, assim, bom, vai me dar mais dinheiro, mais prazer, porque ainda tem isso, né? Será que eu quero ficar o tempo todo no Instagram e criando
algum tipo de conteúdo que me toma muito tempo. Total, né? Sim. Você falando de investimento eu já quero entrar nessa parte que eu adoro. É uma coisa que eu sou muito familiarizado, assim, gosto de bater um papo com todo mundo. Você lembra qual foi o seu primeiro investimento que você realizou? Lembro. Falar de dinheiro aí. Cara, eu lembro mesmo, assim. Vou falar de investimento, né? Eu não vou falar que eu comprei alguma coisa e revendi mais caro, porque isso eu sempre fiz desde pequena. Ou fazer docinho para vender na escola, ou vender a semijoia da minha mãe, certo, ou a roupa de ginástica da minha tia. Eu sempre fiz dinheiro, né? Eu sempre enxerguei oportunidades, modéstia à parte, eu sou boa nisso. Mas, juntei o dinheiro. Meu padrasto investia na bolsa, né? Isso tem... Cara, se eles estão juntos há 28 anos e eu tô com 39, vamos dizer ali que eu tinha que, sei lá, 14. E a gente já conversava sobre esse assunto. Acho que eu fui meio emancipada nessas coisas assim. Então, entre 14 e 15 ali, acho que eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu estava entrando, então eu já tinha um dinheirinho guardado porque eu trabalhava com a minha mãe e tal. E ele conversou e eu tive interesse, ele me mostrou 2 ações, não vou lembrar quais são. E aí, ele que comprou, não tinha fintechs hoje em dia que deixa crianças, adolescentes, etc., investir, então foi através dele. E aí eu lembro que ficava na planilha dele ali, 2 linhas daquelas 2 ações, etc. Já investi em gado uma época e tal, e sou super diversificado hoje em dia. Esse seu papo com investimento é uma coisa que sempre tinha dentro de casa ali, ou não? Não. Essa história, inclusive, com o Rica, meu padrasto, começou... Ele era economista, então trabalhava um pouco na área, etc., na área financeira, mas teve isso e depois, assim, a gente fala sobre negócios, a gente conversa bastante, mas acho que foi curioso, acho que foi isso e, na verdade, nunca mais eu fiz. Entendi. Foi o primeiro ali. Foi o primeiro, tal, deu alguma coisa e tal, do gado até deu errado, etc., mas não era. Acho que o ponto de educação financeira na minha casa era de ser muito consciente com o dinheiro, né? Então, quando me mudei do Rio, de Goiânia para o Rio, separação dos pais, etc. Eu tinha um padrão de vida X, passei a ter outro Y. Então, a minha mãe teve que construir muita coisa do zero, se mudou para o Rio sem conhecer ninguém. Então, a gente foi, a partir dali, né? Eu tinha 9 anos, a partir dali criada com muita consciência de dinheiro. Dinheiro não leva desaforo. Então, isso era o meu lema ali. Então, eu tinha que fazer e tinha que sobrar. Tinha que sobrar, seja qual fosse a configuração que eu me encontrasse, sabe? Sim. Então, nunca fui de gastar muito, sempre fui de guardar. Isso é excelente. Pegando esse lado investidora, hoje você se considera um perfil ali conservadora, moderada, mais agressiva? Onde que você se enquadra? Acho que todo empreendedor é agressivo, né? Porque você bota tudo, né? Não sei, eu não vou botar as minhas palavras nas bocas de todo empreendedor do mundo, mas na hora que você está arriscando tudo, imagina, com din-din, literalmente, eu cheguei a ter R$8 na minha conta, não tinha dinheiro para pagar aluguel. Minha mãe ganhou um carro num sorteio e me deu R$10.000 para eu conseguir sobreviver os próximos meses. Então, por natureza, isso é arriscado, né? É claro que as pessoas acham muito que quando dá certo, você fica mais... eu não toquei no dinheiro que eu ganhei. Para não dizer que eu não toquei no dinheiro que eu ganhei, eu peguei R$100.000 de entrada num apartamento pequeno, para eu ter onde cair, entendeu? Então, assim, aquele dinheiro para mim não existe. Ele está lá, está rendendo, diversifico, coloco um pouco na renda variável, coloco um pouco na renda fixa. Dei sorte, porque desde que eu vendi, saiu de 2%, a Selic foi para 13%, então, em teoria, ele está... Mas justo pela minha natureza, eu invisto em startup, eu estou olhando Bitcoin, porque eu estou vendo que caiu... Estou lendo sobre, tentando aprender, não sou a maior fã, mas como investimento, falei, cara... Devo, não devo, se devo, quanto devo. E eu não tomo essas decisões sozinhas. Ou eu leio, mas sempre procuro um amigo, alguém, um especialista, e falo, bom, tá na hora, o que você acha e tal. E aí eu vou tomando as decisões sempre com muito estudo. Eu nunca tomei uma decisão de investimento
assim rápido de uma hora para outra, porque e aquele negócio da China. O negócio da China não existe e a gente vê aí um monte de gente falindo ou perdendo tudo porque era negócio da China, né? Sim. E você com seus investimentos, você hoje que toma as decisões e faz as operações, tem alguém que faz essa parte financeira para você, que te auxilia? Como é que funciona? Não, eu tenho um assessor de investimento, mas que, assim, que a gente troca, né? Então, basicamente, tudo que eu quero fazer, eu que paro. Então, eu tenho planilha, eu sei exatamente quanto eu custo todo mês. Eu sei quanto que é meu cartão, eu sei quanto que é meu aluguel, meu condomínio, manicure tá planilhada, tá tudo, eu sei exatamente quanto que eu custo. E é muito interessante, assim, parece básico, ninguém sabe. Ninguém do meu ciclo, ninguém das pessoas às vezes que trabalham comigo, profissionais, freelancers e tal, falam assim, mas porque eu quero investir. Eu falei, tá bom, mas você sabe quanto que você custa por mês? Não, eu falei, você quer investir? Você não... não, porque tá sobrando um dinheiro. Eu falei, e se amanhã dá ruim? Quanto tem? Então, tem a reserva de emergência. Isso tudo eu fui lendo, aprendendo muito sozinha. Então, eu que decido. Se sobra um dinheiro, eu falo, bom, ok, isso aqui vai para cá, isso aqui eu vou segurar, isso aqui eu vou arriscar. Esse você coloca um pouco mais num risco mais alto. Algumas coisas sim. Então. Ó, a gente tem um quadro aqui chamado Abrindo a Carteira. Tá? Como é que funciona? Eu vou te falar algumas classes de ativo, né? E eu queria ver que você investe, se você lembrar de cabeça, algum percentual, tenho mais, tenho menos, alguma coisa nessa questão. Tá bom. Vamos lá? Vamos lá. Primeira classe de ativo, poupança. Você tem dinheiro na poupança ou não? Não. A sobrancelha dela fez até assim agora. Não. Zero poupança. Zero poupança. E renda fixa, você tem? Sim. Tem? Sim. Mais do que o patrimônio ali, o capital um pouco, o percentual um pouco mais elevado? Deveria estar mais. Eu acho que eu acho que eu me empolguei quando eu vendi e me empolguei com a bolsa um pouco. Tanto que eu tô ali um pouco apanhando, esperando melhorar e tal, porque não se vende na baixa, etc. Exato. Eu tomei algumas decisões erradas, assim, e tô aprendendo, e é isso aí, faz parte, né? Por isso, inclusive, é um dos motivos que eu não toco, porque se eu tocar, né? Então, assim, pode realizar lucro, prejuízo, né? Exato. Algumas já realizam lucro, né? Mas também, então algumas já realizei, inclusive o prejuízo, falei, cara, eu não quero mais essa ação na minha carteira. E eu já fiz isso, inclusive, por motivos de ESG. Eu não acredito nesse líder dessa empresa, eu não acredito nesse ramo mais. Mas está indo bem. Eu falei, a gente, na discussão com o assessor, não, mas financeiramente está bem. Eu falei, não quero saber, eu não quero mais, entendeu? Então, isso também permeia as minhas decisões. Sim, é muito legal você falar, porque às vezes o pessoal, quando dá um prejuízo, né, tem muito receio de falar, tá negativo. Não vou tirar o dinheiro porque eu vou sair com prejuízo né, realizado. E às vezes a melhor alternativa, né, lembrando que não é uma recomendação, mas pode ser você sair naquele momento no prejuízo. Total. Porque perdeu o fundamento, igual, trocou o gestor, trocou a pessoa que você acreditava, não acredita mais, os números começaram a dar uma bagunçada. Então, sai. Às vezes realiza aquele prejuízo, coloca em outro aquele valor menor, que às vezes pode vir um lucro. Exato, entendeu? Ou mesmo renda fixa. A gente realmente está vivendo um momento que renda fixa até para as pessoas que chegam para mim e perguntam, eu não tenho as certificações, etc. Eu falo, cara, não dou nem dica, eu faço perguntas. Se você perder esse dinheiro, como é que você fica? Falei, então você pensa. Sim. Mas você quer arriscar? Não, eu só quero guardar. Falei, então você já tem a resposta, vai procurar as alternativas que você tem para guardar o dinheiro. No máximo eu falo, cara, poupança não, porque existem coisas muito mais seguras do que vai te render mais e tudo mais. E tem gente com trauma. Meu primeiro investimento depois que eu comprei, não o primeiro investimento, mas aplicação ali. Uma coisa importante que eu fiz para mim, ela era financeiramente não aconselhável, que era comprar um apartamento. Eu fui, assim, over and over várias, não compra, não tá valendo, não compra, não tá valendo. Eu falei, é uma decisão emocional. Eu já fiquei sem onde morar. E eu quero, se tudo der errado na minha vida, eu vou ter 30 metros quadrados para deitar. Entendeu? E não deu outro. Valorizou já 80%, tá super alugado, ajudando a se pagar no financiamento porque está financiado.
Então, assim, às vezes as decisões, elas não são apenas financeiras. Exatamente. Entendeu? Você falou uma questão aí que a gente já até bateu um papo aqui, não vou me recordar com qual convidado que eu falei sobre, mas é justamente questões emocionais. Super. Se a pessoa tem um sonho, passou uma dificuldade, acho que foi com a Lauren Prota, se eu não me engano, que ela passou uma baita dificuldade durante a infância dela, e ela falou, eu preciso ter uma casa. Então, assim, igual você disse, se você tem vamos dizer, uma dor, e você resolve aquela dor, financeiramente, emocionalmente, você vai trabalhar o resto, né, do período muito mais tranquilo. Super. Então, financeiramente pode não fazer sentido, né, na ponta do lápis, mas emocionalmente você tem um ganho ali que acaba repercutindo no financeiro. Super, e é muito louco, porque isso é cíclico. Então, antes falava, não compro. Agora a taxa de juros subiu, o apartamento super valorizou. Se eu vendesse nesse dinheiro, realizasse a venda e aplicasse na taxa de juros que está hoje, eu ia fazer o dobro do dinheiro do que ele está alugado. Eu não quero. Eu quero ter aquele apartamento naquele lugar e tá tudo certo. Bola para frente, vamos para outra coisa. Próximo entendeu? passo. Próximo passo. Perfeito. Deixa ele quieto lá. Sim. Stephanie, vamos falar um pouquinho sobre gastos. Você tem todos os seus controles aí. Você é uma mulher que gasta muito? Como é que é isso? Cara, não Conte sou. pra nós aqui. Eu não sou de coisas de marca e ficar... Marca que eu falo, assim, a gente sabe, bom, principalmente mulher, né? A gente sabe, assim, coisas muito caras. Eu fui ter meu primeiro cordão de ouro, minha mãe que me deu, tá escrito Tete, tá aqui, foi 2 anos atrás. Quando eu vendi a empresa, ela me dando um parabéns, etc e tal. Então, assim, eu uso até hoje, semi-joia, isso aqui é minha aliança, beleza, é claro e tal, mas eu não tenho... Eu adoro me vestir bem, eu gasto meu dinheiro, assim, viajando, hoje em dia ficando hospedadas em hotéis bacanas e bebendo bom vinho, comendo bem. Esse é o meu prazer. Se eu puder estar bem vestida no custo-benefício ali e comprando menos roupas que duram mais também, né? Essa história, eu daqui a pouco vou me mudar de apartamento daqui 1 ano e pouco. Que eu comprei um outro para eu morar com a minha mulher, etc. Legal. E tal. Tá lá na planta, financiado, juros, INCC, que tá gigante. Ah, meu Deus. Dói. Mas é isso, né? Mas, e a gente tá olhando armário e tal. Eu falei, cara, é desapegar mesmo. Eu acho que a gente vai vivendo mais, vou ficando mais velho, porque eu não me acho... Então, poderia ter 70 também, porque acho que a idade está dentro da gente. Sim. Mas ficando mais leve mesmo. Então, ter menos, ter mais coisas boas. Por isso que eu falo, marca é uma coisa, ser boa outra. Você pode ter uma coisa boa que não é de marca, não é caro. Que vai durar muito tempo, né? Ainda tô me aperfeiçoando aí nisso, sabe? Tem alguma coisa que você não gasta dinheiro assim com jeito nenhum? Leandro, eu me recuso, isso daqui eu não gasto dinheiro com isso. Nossa... É porque eu não gasto dinheiro com tanta coisa que eu não sei. A mulher é econômica, gente. Tá eu pensando sou mesmo, que a mulher é econômica. Sou mesmo. Aqui. Minha mulher sofre na minha mão. Eu falo, não, isso Quem não... gasta mais, você ou ela? Ah, ela. Ela gasta mais? Ela. Vai ficar puta que eu tô falando isso aqui, mas ela sabe. Ela gasta mais. Ela adora um pacotinho chegando em casa, sabe? Saque na cama, no sofá ali, comprando um negocinho, outro dia, ok. Aliás, podia fazer uma promessa, né? Lá, de parar de beber refrigerante. Eu falei, não, de parar de ficar 1 ano sem comprar alguma coisa. Ixi, isso vai dar uma briga depois que ela vê isso. Não são coisas, né, nada demais. Sim. A gente não é assim. Mas é isso, é de pouquinho em pouquinho. Eu falo. O problema não é você comprar uma coisa muito cara. O problema é você ficar todo dia comprando alguma coisinha. Quando você vê, o dinheiro vai. Ah, mas eu juro pra você, eu não sou mão de vaca, não. Mas outro dia eu fui pedir um açaí. Juro, fui pedir um açaí. Eu tava com desejo de comer açaí, adoro comer açaí. Fui pedir açaí com a taxa de entrega, com a banana eu vou primeiro ver se eu tenho uma banana em casa. Antes de pedir uma banana de R$5, fatiadinha para vir. Mas eu fui pedir açaí e tava dando R$70 para entregar na minha casa. Falei, eu não vou pedir o açaí. Eu fiquei com desejo, não pedi. Porque, imagina, se eu vou gastar R$70 para comer um açaí na minha casa. Entendeu? São essas coisas. Não é porque você tem dinheiro que... O dinheiro vai vazando. Vai vazando e vaza mesmo. Vaza mesmo. É nessas pequenas decisões e que é isso que eu tento, de alguma forma, influenciar. É claro, tem um dia, não sei o que, nossa, eu tô morrendo de fome, é o único jeito que tem... Cara, mas isso não pode ser a regra, tem que ser exceção, entendeu? Qual o sonho que você já realizou ali, que o dinheiro te permitiu realizá-lo? O apartamento. Apartamento? Eu não tenho carro, vivo
tranquilo com os... Claro, minha mulher tem carro, a gente tem um carro, tem cachorro e tal, mas assim, não eu quero ter 2 carros, porque agora eu quero ter um carro. Não, o carro é dela, quando a gente precisa e tal, mas me movimento tranquilamente. Mas foi ter parece o sonho da casa própria, etc e tal, mas foi ter essa segurança ali. E eu acho que é muito menos material. O apartamento, inclusive, por tudo que eu já acabei de falar aqui, não é porque é essa segurança. Então, o dinheiro ele me trouxe assim, de parar e pensar o que eu quero fazer agora. Porque durante muito tempo, acho que até empreendendo, né, até enquanto empreendia na Dindim, muitas vezes o empreendedor perde o foco daquilo que tem que ser a empresa dele, porque ele vai correndo atrás do dinheiro. Só que você tem que ir para cá, só que o dinheiro está aqui. E isso é extremamente prejudicial. E eu caí nisso durante muito tempo, né? Então, hoje eu estou me dando ao luxo, e eu tenho plena consciência que isso é um luxo, de tomar decisões onde o dinheiro não é a primeira pergunta que eu estou respondendo, entendeu? Assim, tá me preenchendo? Tá fazendo sentido para o meu redor também, né? Para as pessoas que vão trabalhar. Eu quero trabalhar com aquelas pessoas, eu quero, né? Porque senão não faz sentido. Então, isso eu acho que é um luxo que o dinheiro me trouxe, sem dúvida. Sim. E você tem algum gasto diferentão, assim? Meio excêntrico, seu? Cara, não coisa tem. Mais pessoal? Uma coisa boba. Fica à vontade. Eu tenho assinatura de água de coco. Assinatura de água de coco? Chega congelada. Como? Mas ela vem congelada tipo um pack? Não. Pega uma garrafinha. É garrafa de plástico, mas um gasto diferente, já te adianto, tá? Não é? Nunca ninguém falou isso aqui. Vamos lá, assinatura de água de coco. Água de coco, tudo legal, coco legal, alguma coisa assim. Mas como é que chega? Uai, chega, né? Não, é porque a água de coco pode ser o coco. Não, eu gosto do coco natural. de 300 ml, uma garrafinha de 300 ml. Entendi. Tem até um pouquinho mais. Então, ela chega num pack, assim, totalmente congelada. E é coco natural, porque eu amo coco e odeio os cocos de caixinha. Então, natural, eu compro 2 packs, são, sei lá, 24. Então, me dura um mês inteiro, todo dia. Eu pego uma aguinha de coco e tomo. Vou pra academia, o meu desjejum é água de coco. É água de coco. Adorei, nunca tinha escutado. Tá lá na planilha, tá? Tá na planilha? Tá na planilha. Qual que é o gasto disso daí? R$120 por mês. Que você gasta tomando água de coco todos os dias. É o meu... E a minha drenagem linfática tá lá na planilha também. Fora pé e mão, eu adoro fazer massagem. Eu tenho realmente muita atenção. A drenagem também não abre mão? Não abro. Nunca abri. Eu deixava de beber um gin tônico, um vinho, mas ela ia na minha casa toda semana, mesmo quando eu tava... Quando eu fiquei realmente assim, aí eu liguei. Que você cancela. Você fala, cara, não tem dinheiro pra pagar aluguel, vou fazer... Aí tem que abrir uma exceção a gente sabe onde abrir, né? Mas é isso, assinatura de água de coco. E vinho, assinatura de vinho também. De vinho? Você gosta de tomar um bom vinho? Adoro tomar um bom vinho. Uma vez me perguntaram o que mudou da venda da Dindim para depois. Eu falei, o nível dos vinhos. Você vai subindo um pouco deu uma elevada. Dos vinhos. Também faço assinatura na Porto Divino, que eu também invisto. Também investe na empresa. Também invisto em vinho. Você gosta de assinatura ou não? Cara, só tenho essas duas coisas. Essas duas? Entendi. Legal, um bom vinho. Água de coco. É isso. Acabou. Ressaca, aí você cura ressaca, entendeu? Já é uma estratégia galera. Já é uma estratégia. Toda vez que eu tô de ressaca, eu tenho vontade super de tomar uma água de coco. Então é ótimo. Mesmo? Água de coco na ressaca? Cara, eu nunca tomei, não. Não me lembro. Nossa, super. Vou experimentar. Açaí, ressaca. E um bom sanduba, né? Também. Entendi. Já ajuda. Boa. Stephanie, eu tô sabendo aí que você tá num processo de congelamento de óvulos. Sim. Né? Desse desejo de ser mãe. Como é que é isso daí? Me conta dessa novidade aí. Então, isso envolve muito planejamento financeiro também. Eu que sei, mulher. Minha filhinha fez 1 ano agora. Nossa, então muda bastante. Posso falar que muda bastante. Mas o próprio congelar óvulos, eu fiz há 4 anos atrás. Então, assim, foi na época que eu estava investindo ainda sozinha na Dindim. Mas era uma coisa que eu queria muito. Eu não tinha certeza se eu queria ser mãe. Mas como eu não tinha certeza, eu falei, bom,
qual que é a maneira, pelo menos para garantir caso eu decida lá na frente. Na dúvida, você já se... Legal. Então, tive que, né, juntar dinheiro ali, porque... Como é que funciona esse processo assim, financeiro? É caro isso? Você paga... eu não faço ideia, tá? Leigo no assunto. Por mês? É uma taxa fixa? Não, então, porque você tem a coleta, né, que é a extração dos ovos, então, de um processo que envolve muitos remédios, hormônios, né? E são caros. Caro então, o procedimento. Sim, tudo. E aí, então, sei lá, coisa de 25, 30 mil reais. Entendi. O procedimento, o tratamento como um todo, né? E aí depois eu brinco que é o hotelzinho das crianças. Então os óvulos ficam ali congelados, se paga ali 90, 100 reais por mês. Então tá lá na minha linha também. Tá lá na planilha. Tá lá, tá tudo na planilha. Entendi. Então, e aí depois quando você decide descongelar, e tem todo um processo que tem que ser feito. No meu caso, sendo lésbica, casada com uma mulher, a gente precisa de um doador. Então, você pode comprar um sêmen no Brasil, nos Estados Unidos, e aí os valores são um pouco diferentes. E aí, depois disso também você tem lá, aí você pode fazer embrião, pode fazer congelar, descongelar, tem toda uma... E também custa depois mais um tanto, porque você tem os honorários médicos, você tem mais hormônios que tem que tomar e tudo mais. Entendi. Então... O processo, assim, desde o congelamento até a fecundação, ali, tudo no pós... qual o valor ali que a gente está falando? Cara, eu acho uma que noção a gente está aproximada. falando de uns... Eu tenho um número na minha cabeça, mas eu não sei se eu... Não, uns 40, 50 mil reais, o total, eu acho. 40, 50? Eu ia falar uns 80. Acho. Não, já está mais... Acho que já foi esse tipo de valor, tá? E é tudo claro, depende da quantidade de vezes que você faz. Porque você faz uma vez, não deu certo, tem que fazer uma outra vez. Aí tem alguns custos que já foi, tipo de congelamento. Mas acaba os seus óvulos que você tinha, você precisa fazer tudo de novo. Daí você tem que fazer tudo de novo. Então o 40, 50 pode virar 80, 100, né? Fácil. Fácil. Tem Entendi. muita gente que gasta já carros e apartamentos tentando, entendeu? Entendi. Então, assim, a informação que eu estou dando é talvez para uma tentativa... Uma tentativa com um óvulo e uma fecundação. Talvez uma, duas, né? Depende da quantidade de óvulos, tem mulher. E aí, por isso que eu falo que envolve muito planejamento financeiro, porque as nossas prioridades em relação a dinheiro, elas mudam de acordo com o que a gente vai passando na vida, né? Então, com 20 anos, às vezes você tem a prioridade de mochilão, conhecer o mundo, ou comprar um carro, etc. Mulheres, botar silicone, sei lá, né? E eu falo isso porque justo muitos médicos falam assim, ao invés de faz um consórcio de carro, faz um consórcio de óvulos. Em vez de você fazer dinheiro para botar silicone, cuida disso primeiro. Então, são algumas dicas em algumas situações, em especial para as mulheres, porque o relógio biológico bate, assim... tem essa questão do calendário, né? E tem a questão da carreira, né? Então, assim, é tão ingrato que quando a gente está chegando no, vamos dizer ali, um pouco auge da carreira, vamos dizer ali, 35, entre os 33 e 43, vamos colocar assim, né? Média, tá? É justo quando os seus óvulos estão envelhecendo ali, né? De 35 para frente. Então, as mulheres têm chegado nas clínicas hoje em dia muito mais tarde. Elas estão se dando conta mais tarde que, beleza, estou estável na carreira, conquistei, já estou lá, head de não sei o que, diretora de não sei o que lá, agora eu quero ter filho. Eita! Putz, então, a quantidade e a qualidade dos óvulos pode não estar ao ponto da sua... tá feliz na carreira, conta bancária. Lá atrás. Entendeu? Fica a dica então, aí. A gente vai tratar muito disso no último episódio do Upload. Do Upload? A gente traz toda essa história, assim, eu conto... E aí, especialistas no assunto contam também e tudo mais, isso é bem legal. Galera, fica a dica aí pra vocês, ó, Projeto Upload, depois a Stephanie vai falar tudo sobre isso lá. Stephanie, infelizmente nosso tempo tá acabando aqui, né? Mas antes da gente finalizar, a gente tem o Sincerão da Sandra. A Sandra, ela é dona proprietária do podcast e ela vai ter uma pergunta para vocês. Já vou pedir pra galera que tá acompanhando a gente no YouTube e também pelas plataformas de áudio para seguir a gente lá, @NoLucroCNN, Instagram, TikTok e no Twitter. Sandra, manda a pergunta aqui pra Stephanie, vamos lá. Pergunta na tela. Stephanie, você é uma empreendedora referência para muitas mulheres e esteve em cargos de liderança no mercado financeiro. Uma área muito masculina. Conta aí na amizade, você já passou por alguma situação constrangedora por ser mulher?
Super, algumas. Cara, desde tentando levantar investimento, se tinha um homem na mesa, os outros homens olhavam para o cara que estava do meu lado e não para mim. A ir bem vestida numa reunião e o cara simplesmente fala, você pode ficar mais um pouquinho? Fala, você se vestiu bem assim para mim? E vai. E às vezes não comigo, e aí você vê acontecendo com outras pessoas. E é muito... difícil, assim, porque você vê acontecendo independente da hierarquia, né? Então, assim, você vê acontecendo pessoas que estão... Tanto faz, nível. Então, inclusive, eu já estando no alto nível, já percebi algumas coisas comigo, assim. Então, é grave, ainda acontece muito. E as mulheres, cara, assim, em algumas situações você tem que saber contornar, tipo... Quando você sabe mais, você pedir a palavra, aí tem o mansplaining, tem um monte de coisa que ainda, né, acontece, mas conseguir, eu brinco, é hackear o sistema, assim, sabe? Eu já levei amigos meus para reuniões comigo porque precisava ter um homem, mas daí eu falava e aí eu conseguia pegar a atenção. O cara nem sócio era, não era nada. Sério, cara? E eu já pedi favor nesse tipo. Isso eu chamo de hackear, assim, não é se submeter, mas falei, cara, se precisava ter um homem na história, tem. Vai ficar quietinho, calado ali, quem vai fazer toda a história sou eu. E, de alguma forma, a atenção vinha para mim. Mas em outras situações, tem que aprender a falar mesmo, entendeu? O que está acontecendo, procurar a liderança, procurar o RH. Tem gente que nem a liderança, né, o RH funciona e aí as pessoas às vezes usam as redes sociais. É cruel, assim, mas acontece bastante. Infelizmente. Infelizmente ainda. Ainda até hoje. Até hoje. Stephanie, queria agradecer demais Obrigada a sua vinda aqui na sua participação no nosso podcast, tá? Queria que você deixasse suas redes sociais pra galera aí, poder seguir e tudo. Boa. Então, @TetiFleury, T-E-T-I, Fleury, com Y, no Instagram, @TetiFleury. E LinkedIn é /TetiFleury também. É onde eu estou por enquanto hoje. Então, segue lá que nas duas redes eu procuro trazer e vou trazer cada vez mais conteúdos relevantes e dividindo um pouco mais disso aqui de uma forma estruturada. Maravilhoso. Show. Gente, quero agradecer demais a sua participação conosco aqui. Você acompanha a gente pelo YouTube e também pelas plataformas de áudio. Stephanie, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Cheers. Cheers. Yes. Viva! E lembrando que toda quinta-feira a gente tem episódio novo com um convidado super especial. Beleza? Um beijo, valeu e até mais. Tchau!